Oi, pessoas maravilhosas, boa tarde. Bora lá, mais uma live da websérie Pontos de Virada. Vamos falar sobre uma ferramenta, reunião de família. Estou esperando o Henrique chegar. Henrique, escolhi balão mágico para abrir a nossa live hoje, hein? Para dar uma animada, sábado, tal. O Henrique tá chegando. Seja bem-vinda, Sabrina. Oi, Henrique. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô bem. Tá ouvindo aí balão mágico? Eu tava ouvindo. Eu tô aqui e falei, quer saber? Eu vou pôr uma música aqui pra dar uma animada, entendeu? Essa é clássica. Não tem festa de 15 anos e casamento que não toca. Ai, gente. Tempinho bom, né, Henrique? É verdade. Tempinho bom, mas deixa eu dar uma pausa aqui pra gente começar a nossa prosa. Vamos falar hoje sobre um tema que eu particularmente estou bem empolgada, já falei para o Henrique, que é essa ferramenta reunião de família. Como é que essa ferramenta pode, né, nos ajudar a engajar a garotada aí nas atividades, né? Eu tenho aqui filhotes já crescidos e olha, acompanhar combinados, conversar sobre o que está funcionando, sobre o que não está funcionando, eu vou te falar, viu? É um desafio. Então, o Henrique, atendendo ao meu pedido, né, vai contar aqui um pouco mais sobre essa ferramenta e eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas, muitas outras mães, outros pais, todo mundo que precisa aí engajar a molecada nas atividades, incluindo eles nessa conversa, né, Henrique, que eu acho que é o mais importante, dando voz aí para a molecada, porque a gente só se engaja naquilo que a gente ajuda a construir também, né, Henrique? Então eu acho que essa essência da ferramenta é muito bacana. Bora lá então falar sobre isso, Henrique. Quem viu as nossas primeiras lives já está construindo uma linha de raciocínio que vai ficar bem mais fácil pensar dessa forma, né? Uhum. E a reunião de família, ela é sem dúvida assim, uma das ferramentas mais importantes da disciplina positiva, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é a mais, como é que eu vou dizer? É a mais palpável, assim, sabe? É aquela ferramenta bem estruturada mesmo, assim, que você consegue segurar ela, né? Então, ela é uma excelente ferramenta para toda a família usar, né? Ela é bem importante. E dentro dela você pode, inclusive, usar as outras que a gente já vem aprendendo, como firmeza e gentileza, escuta empática, todas as ferramentas que a gente já conversou anteriormente. Tá? E a gente vai, assim, é uma ferramenta complexa, que a gente poderia ficar falando durante muito tempo sobre todas as partes que compõem ela. Então eu tentei assim, dar uma enxugada para a gente conseguir entender e aplicar, né, nessa conversa dentro de uma hora. Acho que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Sempre dá. Sempre dá. Vamos lá. Mas antes de a gente começar a falar disso, como é que era quando você estava crescendo? Você conversava com a sua família? Tinha essas reuniões? Ou vocês conversavam em grupo quando precisava? Tinha sim. Eventualmente a gente sentava para conversar e principalmente quando eu estava brigando com a minha irmã. Era quando estava pegando fogo já. Era, assim, mas é interessante isso, né? Os meus pais sempre tinham esse hábito, né? Muitas conversas eram puxadas, inclusive, pelo meu pai, que sempre, né, assim, minha mãe ficou a maior parte do tempo como dona de casa, então estava sempre com a gente. E o meu pai, né, na maior parte do tempo trabalhando. E aí, quando a minha mãe estava quase surtando, descabelada, né, ela falava, olha, estou precisando de ajuda aqui. E aí tinha aquelas conversas, né, eu, meus irmãos e os meus pais, né. Então a gente
Hoje eu sei que era uma reunião de família, mas na época era só uma conversa, uma bronca, né? Tudo dependia do que estava rolando em casa. E todo mundo era escutado? Você se sentia escutada? Ou como que era essa parte? Olha, nem sempre eu me sentia escutada, porque nem sempre meus pais me perguntavam o que eu achava, o que eu pensava, não era sempre, mas às vezes rolava. Eu me lembro assim, tem uma coisa que virou até meio brincadeira, agora que nós já somos adultos, né? Mas meu pai uma vez mandou meu irmão me bateu com um cabo de vassoura. E o meu pai mandou. Meu pai falou para ele escrever 100 vezes: não devo bater na minha irmã com cabo de vassoura. E aí, assim, eram coisas, né? Mas assim, o meu irmão fala que você foi escutada, mas ninguém me perguntou por que isso aconteceu. Eu só tive que ir lá e fazer, né? Então. Só foi punido, né? Exatamente. Então. É engraçado porque estou lembrando dessa situação, mas não numa situação que eu não fui escutada, mas que o meu irmão, né, não foi, assim, ele foi penalizado ali, mas não foi escutado. Você sabe que eu uma vez atendi uma mãe e ela falava assim que quando ela era jovem, quando ela era criança, que tinha reuniões na casa dela e que ela achava que super funcionava, né? Ela e a irmã, elas tinham assim, ela e as irmãs, né, tinham até orgulho, assim, sabe, de que a família sempre conversava, sempre se reunia, etc. Então, essa minha cliente era a mais nova, né? E ela era questão assim de uns 7 anos mais nova que a do meio e uns 10 anos mais nova que a mais velha. Só que depois que ela foi fazer terapia, ela foi revisitar essas reuniões, né, com a família, assim, e ela começou a perceber que ela não era escutada. Ela era mais nova, né? Ela não era escutada e ela era taxada de ser a mais difícil e não escutavam ela. E ela foi levar isso para a irmã, assim, em uma conversa, ela me contando. E a irmã se surpreendeu, falou assim: nossa, mas todo mundo participava, era muito legal, era maravilhoso e tal. E ela falava: era maravilhoso para vocês, né? Mas ninguém nunca me escutou, eu só tomava por doada. Você lembra de eu falar alguma coisa na mesa? E a irmã mais velha falou: nossa, eu não lembro de você falar. E ela era sempre, né? Tadinha, era até às vezes massacrada, né? Essas percepções são muito engraçadas, né? Porque, tipo, na relação também aí entre eu e a minha irmã, porque, né, falando, nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha, tem a minha irmã do meio, e o meu irmão é o caçula. Então, assim, eu com o meu irmão, por uma diferença de idade maior, eu acabava, assim, cuidando muito dele e tal, era uma outra qualidade, né, uma outra dinâmica de relação. Mas eu e a minha irmã, a gente já tem uma idade mais próxima. E aí, quando era briga, minha irmã sempre foi muito dramática. Aí, se eu for falar das reuniões de família, quando aconteciam, porque eu e a minha irmã estavam ali, né, no embate, ou atividade de casa que a gente dividia também, nossa. Aí eu não era escutada, não, porque a bichinha era dramática, virada no giraia. Acontece, né? Acontece, opa! Cara, e isso é interessante, porque tanto essa minha cliente contando isso, ou você contando isso, diferencia muito da reunião de família que a gente vai conversar agora, porque a reunião de família ela é uma ferramenta que oferece uma estrutura muito bem delimitada, né? Então tem assim regras, passos muito bem delimitados para que não aconteça o que aconteceu com essa minha cliente ou que não aconteça o que aconteceu com o seu irmão que não foi escutado ou com você que não era escutada porque a sua irmã tinha uma narrativa, né, enfim, que acabava tomando todo o espaço, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que a reunião de família oferece estrutura. E dentro dessa estrutura, algumas coisas podem acontecer. É como se fosse um palco, assim, sabe? Um palco bem estruturado mesmo. E o que pode acontecer nas reuniões de família? Eu selecionei 3 pontos muito importantes. Primeiro é a conexão entre as pessoas. Então, tem etapas de conexão que são importantes, né?
Segundo, é o desenvolvimento de habilidades de vida. Por exemplo, negociação. Por exemplo, escuta empática, né? Por exemplo, consenso. São todas habilidades de vida que você precisa adquirir no relacionamento geral, com qualquer pessoa, né? E a terceira coisa é tomada de decisões. Então, é um lugar onde as decisões serão tomadas com certeza entre todas as pessoas. Então, não fica esmo, assim, sabe? Uma coisa que é decidida só pelo pai, outra coisa só pela mãe. Então, fica uma coisa meio largada. Então, a primeira coisa é estrutura. Você precisa de estrutura, você quer estrutura com todo mundo ao mesmo tempo, naquela hora. A reunião de família é muito interessante. Por isso que ela é muito importante para a disciplina positiva. Ele é um palco onde um monte de coisa acontece ali dentro de uma forma efetiva, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, tá? Então, vamos logo para começar a destrinchar esse negócio aí, tá? Vamos, bora. Vamos lá. Então a gente vai passinho por passinho. A gente vai passinho por passinho. Primeira coisa, vamos pegar algumas orientações, né? Então, quanto tempo dura uma reunião de família, né? A gente tem que pensar que uma família, ela é muito diversa, tá? Então, você vai ter crianças pequenas, você vai ter pessoas maiores, então, não dá para ser uma coisa muito longa. Já imagina você com uma criança de 7 anos fazendo a reunião de família, é uma coisa que demora 1 hora. Não dá certo, né? Ou algumas famílias têm muito atarefadas e tal, você não tem 1 hora, 1h30 para gastar com isso. Então, primeira coisa, a reunião de família dura de 30 a 40 minutos no máximo, tá? Então é uma coisa rápida e certeira, assim, tá? Primeira coisa. Segunda orientação, a gente precisa trabalhar com consenso. O que é o consenso? Tem que estar bom para todo mundo. Se você tem 5 pessoas, para 4 tá bom e para 1 não tá bom, aquela decisão não é boa para a família, tá? Aquela decisão não é boa para a família. Então a gente precisa pensar junto numa solução que caiba para todo mundo, né? Não que você precise estar 100% feliz com a decisão tomada em conjunto, mas todo mundo tem que estar de acordo, tá? Porque senão vira uma ditadura da maioria e acontece que nem aconteceu com aquela minha cliente. Eram 4 né, contra 1 o tempo inteiro, e logo a mais fraca que era a mais nova. Sim. Né? Olha o problema que isso levou, inclusive, ela para discutir isso na terapia, né? E uma outra pergunta, assim, em relação à frequência, né? Porque você falou tempo. Então, de 30 a 40 minutos é a recomendação do tempo. E frequência? Toda semana, quinzenal, mensal, quando acontecer um problema? O ideal é uma vez por semana. Uma vez por semana é o ideal, né? É claro que, como eu falei, cada família tem uma configuração e a família vai escutar isso que eu vou falar e vai tentar adaptar para ela. Mas eu acredito que uma vez por semana é o melhor dos mundos. Né? Porque toda uma família consegue, acho que a gente consegue, né? Encaixar meia hora na semana de todo mundo. E se for difícil, gente, vamos fazer acontecer, né? Esse negócio, esse esforço de fazer acontecer vai aparecer algumas vezes na estrutura da reunião de família, que é bem legal, tá? Então, mas bem lembrado, isso aí. Outra coisa, onde você vai fazer, né? Isso é muito importante. Tem que ser numa mesa limpa, sem nada ali. Então, muitas vezes você está tentando fazer a reunião ficar mais confortável, mais legal, coloca ali uma comida, alguma coisa. Não faz isso, porque tira o foco, já tem pouco tempo, sabe? Então, aquele negócio de realmente parar para fazer aquilo. Então, uma mesa limpa, desliga a televisão, desliga a música, não pode nada. É aquilo ali por meia hora e todo mundo ali presente, tá? Então, uma mesa bem limpa. E uma orientação bem legal é assim, quando terminar a reunião de família, todo mundo da família que vai estar presente faz alguma coisa em conjunto, depois. Né? Um exemplo, uma vez eu vi o exemplo dessa família que era assim, eles gostavam muito de comer pizza uma vez por semana. Então o que eles faziam? Eles pediam a pizza e logo faziam a reunião, porque quando terminava a reunião a pizza estava chegando e eles comiam, faziam aquele ritual todo mundo junto, era alguma coisa que é importante para eles. Isso é muito importante, essa parte. Pode ser, por exemplo, depois da reunião a gente vai jogar, sei lá, Ludo, a gente vai jogar Uno, a gente vai jogar alguma coisa, a gente vai parar para conversar, a gente vai parar para cozinhar, sei lá, né?
tem que fazer alguma coisa junto. Minha recomendação é que não seja assistir televisão. Não seja isso, né? A não ser que seja, por exemplo, um programa que todo mundo pare para conversar, para discutir aquilo e tal. Eu lembro quando eu estava crescendo que a minha família, a gente assistia muito aquele programa O Aprendiz. Você lembra do Aprendiz com o Roberto Justus, lá das empresas? Naquela época a gente gostava dessas coisas. Então a gente sentava lá toda semana para assistir, comentava, eu faria isso, eu faria aquilo e tal. Então alguma coisa nesse sentido, tá? Fazer alguma coisa em conjunto. E uma última orientação antes da gente ir para as etapas é usar a folha de reuniões familiares que a gente vai disponibilizar para as pessoas, tá? Então é uma folha bem bonitinha que a gente vai disponibilizar, e ali você vai colocar as pautas que serão discutidas na reunião de família. Então durante a semana as pessoas que quiserem discutir alguma coisa vão nessa folha e vão colocar ali o que vai ser discutido. A gente vai chegar nessa parte de como usar essa folha de pauta, né? Mas essa folha é importante que ela esteja à mostra para todo mundo. Pendura na geladeira, tá? Pendura na geladeira e deixa ali. Então, né? Então, assim, a pessoa durante a semana vê alguma coisa que gostaria de discutir na reunião de família, ela vai lá e escreve na folha de pauta. Por exemplo, sei lá, tá tendo problema com a louça. Não estão dando banho no cachorro. A louça vai ser o exemplo de tudo aqui, claro. Né? Não estão dando banho no cachorro. Ou, por exemplo, ou coisas boas mesmo, por exemplo, discutir uma ida ao cinema. Aí escreve lá, discutir uma ida ao cinema. Qualquer coisa pode entrar ali, qualquer coisa viagem, de qualquer vamos fazer uma viagem, vamos fazer, sei lá, um passeio no parque, qualquer coisa. Isso, assim. Qualquer coisa de qualquer pessoa pode entrar, né? Não pode existir uma censura, porque às vezes a gente que é adulto ou os filhos mais velhos tendem a censurar a importância das coisas para as crianças menores, então não façam isso, tá? Qualquer coisa, se é importante para a criança jogar videogame todo mundo junto, coloca na folha de reunião e leva para discussão. Né? Não quer dizer que tudo que está na folha de reunião vai acontecer, e não quer dizer que tudo vai acontecer da forma que a pessoa quis quando colocou na folha de reunião, mas tudo é importante de ser discutido, então tudo tem que ser incluído, ninguém pode ser excluído. Mas será conversado, né? Aquilo será conversado, né, nessa reunião. Isso, e aquilo será conversado. Isso é muito legal, porque isso assim exercita nas crianças esse senso de que eu sou importante, eu tenho voz, me escutam aqui na minha casa, então quando eu for para o mundo, eu sei que eu tenho voz para falar, porque se nem na minha casa eu sou escutada, como é que eu vou sair para o mundo e achar que o mundo vai me escutar? Tá. Então não é... Perguntas. Pode falar. Perguntas. Então, assim, só para fazer um apanhado até agora. Então, a reunião de família, ela dura de 30 a 40 minutos no máximo, certo? Cada família pode avaliar aí a frequência de acordo com a sua dinâmica, mas o ideal é que seja semanal, certo? Existe uma folha, né, que é uma reunião, uma folha para a reunião de família, onde vai levantar os temas, que é a folha que nós vamos disponibilizar. Então, ao final dessa live, quem está assistindo vai estar lá no link no meu perfil, no perfil do Henrique para baixar. Todo mundo pode colocar lá qualquer tema, né? O que sente necessidade de ser falado nessa reunião. E tudo tem que ser falado, conversado, discutido, ponderado, né? Para que todo mundo se sinta ali ouvido e algo seja feito para atender, né, aquela demanda. E mesa limpa, sem nada, para tirar, né, não tirar ali a atenção. E depois da reunião, que a família faça algo junto. A pizza, um jantar, um jogo, algo que possa ali por um tempo eles ficarem juntos. Então até aqui é isso, certo? É isso aí. Beleza, né? Tá bom. Sempre no mesmo horário, assim, sempre no mesmo horário, mesmo dia. Isso é importante também. Não adianta hoje aqui na terça, na próxima semana na quinta. A não ser que tenha assim uma coisa extraordinária acontecendo. Mas assim, a constância é importante. A constância é importante, né? A disciplina. Tá, disciplina, definir um dia, um horário, e aí vai ser sempre naquele. Isso. Perguntinha, por exemplo, você tem o Bernardo aí de 1 aninho e pouquinho. Na sua casa já tem reunião de família?
Ah, a gente vai chegar nisso. Porque A gente vai chegar nessa parte. que hora que a gente começa com isso? Uhum. A O gente vai ideal, chegar a gente nessa vai chegar parte? nessa parte. Isso, segura um pouquinho que a gente vai chegar, a gente vai chegar Tá nessa bom. parte. Tá bom, Isso. segurei. Então, assim, né? Muito bem. Ó, durante a reunião de família, tem dois cargos que vão ser rotativos. Então, todo mundo vai fazer tudo em algum momento, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é o chamado secretário, tá? Essa pessoa, ela vai anotar tudo o que vai acontecendo na reunião. Então, ó, discutimos tal assunto, decidimos tal coisa, né? Depois nós fizemos tal coisa, depois terminou a reunião de família, enfim, anota tudo que achar interessante sobre a reunião, como a reunião foi se dando, né? A gente vai chegar numa parte que chama gratidão e reconhecimento. Então, escreve o que acontecer nessas partes, né, e tal. E aí, essas folhas vai fazendo um arquivo. Porque você imagina uma família que tem 1 ano de reunião. Você vai ter lá 52 reuniões que você pode depois rever, sabe assim? Depois você pode mostrar para os seus filhos, a gente fazia desse jeito, lembra quando aconteceu isso, lembra quando aconteceu aquilo? Isso faz parte da criação de conexão. Sabe, tá todo mundo construindo uma coisa junto, tá o nome de todo mundo ali. Então essa parte de escrever é bem legal, né? Não é obrigatório, mas é legal de fazer. Uma coisa que a gente faz em conjunto. A outra pessoa é o que a gente chama de presidente. É necessário ter um secretário, então, para tomar nota de tudo isso. Isso. E o outro cargo é o chamado presidente. O que é essa pessoa? É essa pessoa que, quando der o horário da reunião, vai chamar todo mundo, pessoal, hora da reunião, vamos. É a pessoa que vai segurar o bastãozinho da fala, porque cada um vai ter a sua hora para falar. Então é ele que, você fala agora, você fala agora, você fala agora. Agora nós vamos fazer a parte de reconhecimento, agora nós vamos fazer a parte de gratidão. Então ele vai tomando conta da coisa. E isso é rotativo. Tá? Isso é rotativo. Quanto menor a criança, as crianças participam acima de 4 anos pelo menos, tá? A gente vai chegar nisso, mas uma criança de 5, 6 anos já pode ser com o auxílio de um adulto, né? E depois, né? E isso é importante, inclusive, para gerar senso de responsabilidade. Porque se na semana seguinte eu sou o presidente, eu não posso faltar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver se as pessoas estão cumprindo com as coisas durante a semana, que a gente vai chegar nisso, na parte de reconhecimento, por exemplo, se estão colocando as pautas, sabe? Então essa pessoa vai meio que puxar, e isso é rotativo. Por quê? Porque isso não mantém o poder na mão dos pais. Quando a gente faz, a gente está falando para os nossos filhos que eles têm voz, que eles têm poder dentro de casa também. Né? Olha só, quando você pega tudo que a gente já falou antes, você vê que tudo começa a fazer mais sentido, você vê que essas pequenas atitudes têm um poder simbólico para as crianças, para os filhos, para as dinâmicas de família, né? Então, tem esses dois, né? Tem esses dois papéis. Então, vamos lá. Primeira etapa. Sentamos, vamos começar a reunião de família. Todo mundo lá, vamos começar. A primeira etapa é a parte de reconhecimento, tá? O que é a parte de reconhecimento? Todo mundo tem que reconhecer pelo menos uma coisa em todos os outros participantes que aconteceu durante aquela semana ou na vida, assim, né? Então, são 4 pessoas, uma pessoa tem que fazer 3 reconhecimentos. Essa pessoa tem que fazer 3 reconhecimentos. E assim vai, sempre com pessoas diferentes, porque ninguém pode ficar de fora. Essa parte toma conta da conexão. Então, é falar assim, olha, poxa, pai, eu reconheço que você trabalha muito para poder... sei lá, entendeu? Você trabalha muito para poder trazer dinheiro para casa, por exemplo, sabe? Mãe, eu reconheço muito que você trabalha muito para trazer dinheiro para casa. Meu irmão mais novo, fulano, eu reconheci que você estudou muito durante essa semana. Eu estou reconhecendo o seu esforço. Isso faz com que as pessoas se sintam vistas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Quantas vezes, enquanto pais, principalmente, né? Por exemplo, você que é um exemplo que tem filhos maiores, assim, sabe? E outras tantas mães e pais que não se sentiram vistos os seus esforços. Pô, eu faço tanta coisa, né? Me esforço tanto para essa família e ninguém reconhece o que eu estou fazendo, né? É aquele famoso discurso da mãe assim: qualquer dia eu vou sumir e vocês vão ver, né?
Não vai chorar quando eu morrer. Quando eu morrer, não adianta chorar. Não adianta mais, é isso. Então essa parte a parte do reconhecimento traz essa conexão. Importante que todo mundo seja reconhecido, né? Pelo menos um reconhecimento de todo mundo. Ah, cara, eu vou reconhecer minha mãe 3 vezes hoje, essa semana. Beleza, né? Mas o importante é que todo mundo seja reconhecido. Essa é a primeira parte. E o reconhecimento, ele está voltado para ver algum empenho, algum esforço que aquela pessoa tenha feito, ou para a família, ou no contexto dela. Reconheço que você estudou bastante essa semana, reconheço que você... É nesse sentido, isso. né? Isso. Por quê? Olha só que legal. Se eu sei que eu vou ter que reconhecer alguma coisa na reunião de família, eu passo a semana observando. Isso faz com que eu olhe as pessoas da minha família. Então, meu irmão está estudando e que antes eu passava sem olhar, eu falo, nossa, ele está estudando faz 3 horas já, por exemplo. Ou ele traz uma prova com nota azul, que para mim antes não fazia sentido nenhum, agora eu falo, opa, eu acho que eu vou reconhecer essa nota azul do meu irmão. Não é? O interessante dessa folha da reunião de família, que você coloca as pautas, também tem a parte de reconhecimento. Então, quem quiser pode ir escrever ali, o que já fica até exposto para todo mundo a semana inteira. Certo? Importante, crianças pequenas precisam de auxílio nessa parte. Então, o pai, a mãe, ou todo mundo pode fazer um combinado com a criança do tipo, o que você vê, que você quer reconhecer, você pode me falar, a gente escreve junto. A gente pensa junto. As crianças menores precisam de auxílio para algumas coisas. E é importante que esse auxílio exista, porque ela pode chegar na reunião de família e não conseguir contemplar o que precisa fazer e se sentir mal. Então a gente precisa criar um ambiente onde ela consiga se esforçar, onde ela consiga aparecer e produzir. Perfeito. Então é importante ficar de olho nas crianças pequenas. Então, tudo bem essa parte de reconhecimento? Tudo Ficou bem. claro, né? Beleza. A segunda parte é a parte de gratidão. Que todo mundo tem que falar uma coisa que é grato, seja na vida ou seja na semana. Então, cara, eu sou grato porque eu estava voltando para casa sem guarda-chuva e não choveu. E tudo bem, sabe? Assim, não precisa ser uma coisa estrondosa, nada disso. Pode ser qualquer coisa que foi grato naquela semana. Isso cria a ligação do tipo, nossa, cara, que bom que isso aconteceu com você. Eu fico feliz porque você ficou feliz. E um olhar positivo, né? De olhar para coisas que foram gostosas e agradáveis que aconteceram, desde coisas mais simples como essa que você está falando, até outras coisas, porque aí a gente fica com esse olhar, né? E vai ensinando para a criança ter esse olhar, né? Perfeito, perfeito. E aí, a pessoa que durante a semana começa a prestar atenção no que ela é grato, no que ela é grata, porque ela vai precisar falar sobre isso. Então a anteninha dela já fica ligada e ela pode até perceber de quantas coisas ela é grata, por quantas coisas ela é grata na vida dela, quantas coisas boas acontecem, porque a rotina faz a gente só prestar atenção no que é ruim e tomar como garantido o que é bom, não é? Então esse é um exercício para prestar atenção nisso e dividir com a família. Você percebe que você está querendo conexão antes de resolver problema? Lembra das nossas conversas sobre comunicação não violenta? Sem conexão não se resolve o problema. E valorizando o positivo, né? E começando valorizando o positivo, né? Exato. Ô Henrique, eu vou compartilhar algo que eu me lembrei, e aí, né, para te ouvir também. Eu já não me lembro agora exatamente aonde. Eu faço até algo, mas aí não, né, na família, mas algo mais individual. Mas eu já vi recomendações de fazer o pote da gratidão. Você escreve, né, falar, e aí você escreve, coloca num pote, vai guardando tudo isso lá, e depois de um tempo, em algum momento, em algum, né, final de ano, em algum momento simbólico ali para a família, você também tirando tudo aquilo para você perceber e se dar conta de quantas coisas boas, né? E quanto que você teve a agradecer em uma linha do tempo maior, né? Nesse momento, por exemplo, poderia ser, no lugar de só falar, escrever e colocar num potinho, por exemplo, e ter
simbologia também ali para a família, né? Isso, perfeito. E aí já pensou no Natal? Todo mundo abre o pote e lê junto. Exatamente, Não é delícia, gente. Que o que foi potinho grato, né? cheio de gratidão ali dentro, que coisa gostosa. Isso, aí tem lá, né? O que foi grato, a pessoa que falou, a data, que é legal a data também ali para não perder, né? Tipo, quando foi. É uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Agora só, lembra do secretário? Ele vai estar escrevendo isso também, mas um trabalho para ele, por exemplo. Escreve e coloca no potinho. Né? Ótima ideia, excelente. Legal. Então, muito bem. Então, beleza, criamos conexão, né, com as pessoas, temos a disciplina, já temos a disciplina, o local, temos a conexão, tá? Então, a gente vai agora para como é que a gente resolve as pautas, né? Então, você tem a folha cheia de pauta lá, né? Qual pauta vai primeiro? Né? Quantas pautas a gente resolve? Como é que funciona isso? A pauta, elas são resolvidas em ordem cronológica. Então, assim, a primeira está lá em cima e a primeira vai ser resolvida. Por quê? Porque isso cria igualdade entre todo mundo, tá? Tem lá, você tem 3 filhos pequenos, tem 3 pautas, enfim, de criança, né? Que o adulto considera que não é importante. A última, a quarta pauta é a da mãe, que, nossa, tem que resolver isso para agora. Sinto muito, vai ser a pauta 1, 2 e 3, os 3 filhos pequenos, depois da mãe. Nas próximas pautas, mamãe, seja mais rápido e coloque lá. Né? Você não é maior do que a criança só porque você é mãe, né? Isso cria igualdade entre todo mundo. Eu acho que eu já contei numa outra live, mas vou contar de novo porque eu adoro contar essa história. Tinha porque agora eu não estou usando mais, mas há uns anos atrás eu usava um quadro de recadinhos, né? Reforçando aqueles combinados que eu fazia com os filhos e colocava nesse quadro para lembrá-los, né? E aí um dia eu chego em casa e tava lá, mãe, você precisa ir no mercado, não tem mais nada em casa. Eu achei o máximo. Tá aprendendo a usar a ferramenta, né? A ferramenta é para isso. Exatamente. Exato. Não é só da mãe, né? Não é só da mãe, né? Exatamente. É legal fazer os filhos se envolverem nisso, né? No uso dessas ferramentas. Então é isso. A primeira coisa é a pauta em ordem cronológica. Tá? Então voltando até lá, 5 pautas. Fizemos todo aquele começo, resolvemos 1, 2 pautas, acabou o tempo. Meia hora, 40 minutos, acabou. O que a gente faz? Continua? Termina as pautas? Não. Acabou. Tá? Na semana seguinte, aquelas 3 que sobraram em ordem cronológica já vão para cima. Tá? Já vão lá na frente. Serão as primeiras. São as primeiras. As pessoas que tiverem novas pautas vão colocando embaixo daquelas. E assim vai. E assim vai. Tá bom. Por quê? E isso é muito importante de respeitar, porque senão você vai abrir a sessão para resolver isso, vai abrir a sessão para resolver aquilo, e a reunião vai ultrapassar o tempo, e aí você começa a quebrar combinados. Exato. E combinados é uma coisa muito importante. Você não pode quebrar combinados, né, na família. Você precisa de uma estrutura. Quer dizer, não é que você... combinamos isso, vai ser isso pro resto da vida. Não. Mas se você combinou, por exemplo, de tentar uma coisa nova por uma semana, mesmo que no dia 4 não esteja dando certo, termina a semana e refaça o combinado. No segundo dia não está dando certo, termine a semana e refaça o combinado. Por quê? Porque durante a semana você pode ter mais ideias de como resolver, ou a coisa se resolve sozinho, e você ensina para todo mundo que você confia na estrutura. Veja bem, isso é tão importante que uma criança que cresce assim vai olhar para o pai e para a mãe e falar: eu confio no que meu pai fala, eu confio no que minha mãe fala. Eu posso testar ele, eu posso testar, mas o que ele fala que vai fazer, ele faz. O que ela fala que sente, é o que ela sente. Eu crio confiança. Quando chega na adolescência, se você virar para o seu filho e falar assim: eu sei que machuca isso que aconteceu com você, ou essa ordem que eu estou te dando, eu sei que machuca, mas é porque eu amo você e me preocupo com você. A chance dele acreditar no que você fala é maior. Porque cria esse senso de confiança. Por isso que manter combinados é importante. Com certeza. Certo? Com certeza. Muito bem. Então, quando for necessário ajustar, é conversar sobre isso, né? Para que essa confiança não seja quebrada, né? Nesse processo. Isso, exatamente. Então, voltando lá ao que a gente falou em outras lives, sabe?
tal hora é hora de desligar o videogame. Tudo bem? Aí você bateu a hora lá, você chega e fala, ó, você desliga ou eu desligo o videogame? Né? Lembra as escolhas limitadas? Escolhas limitadas. Ai, isso, gente, eu tô adorando essas escolhas limitadas aqui em casa. Ó, você desliga ou eu desligo? A criança sabe que se ela não salvar o jogo e desligar, o pai e a mãe vai chegar lá e vai desligar. Ela sabe disso. Sim. Porque se ela não ter confiança no que o pai e a mãe cumpre com a palavra, tudo perde sentido. Sim. Correto? Correto. E nesse sentido, as crianças testam bastante, né, Henrique? Uhum. Claro, ela está elas... descobrindo o mundo. Exato. É incrível isso. É incrível, incrível. Você tem que ficar muito atenta, né, nesse processo todo, porque essa mensagem é o que está criando, né, que teu filho está ficando e construindo ali no pensamento dele. Então é bem, bem interessante. Esse foco, essa disciplina dos adultos é fundamental. E é importante essa disciplina porque ela sustenta uma estrutura que pode ser amorosa. Porque a criança, ela testa, e muitas vezes ela testa com agressão. Sabe assim, ela quer alguma coisa e testa com agressão. Se ela entende que ela não consegue abalar o amor que o pai e a mãe sentem por ela, quando acabar o problema, que a pessoa se acalmar, ela se acalma num berço de amor, porque ela sabe que, nada abala o amor do meu pai e da minha mãe por mim. Por mais que eu tenha... Ele não faz por querer, é inconsciente. Mas eu fui, bati, mas eu sei que aqui é um porto seguro. Então a gente precisa passar a vida sustentando essa situação, esse cenário. Sim, certo? Com certeza. Então vamos lá, a gente falou das pautas, certo? Vamos para a resolução do problema. Então, a gente pega uma pauta e vai conversar sobre aquilo. Aquilo está incomodando alguém. A louça. A louça está incomodando o problema. A famosa louça. A famosa louça. Então, assim, todo mundo precisa comentar sobre o assunto. Tá? Então, quem trouxe a pauta? Foi a mamãe que trouxe a pauta. Mamãe, fala. Pega o bastãozinho, blá blá blá, blá blá blá, blá blá, isso, me sinto assim. Aí você tem um monte de técnicas de comunicação, algumas a gente já falou, outras a gente pode voltar a falar, né, e tal. Me sinto assim, está acontecendo isso, eu gostaria disso, tal. Passa o bastão para o outro, aí a pessoa vai falar sobre o assunto. Passa o bastão para o outro, a pessoa fala sobre o assunto. Faz uma rodada, né? Sim. Gente, vamos lá. Esse bastão é literal? Você está falando desse bastão, tipo, é simbólico? Ou a fala agora é do fulano? Ou você pode literalmente ter um objeto que simbolize isso? Pode ter um objeto, se quiser, né? Pode ter uma garrafa, pode ser uma garrafa. Quem está segurando a garrafa está falando e quem não está segurando só escuta. Fecha e aí tem a escuta empática. Isso, mas assim, vamos ensinar os filhos e vamos praticar enquanto pais a escuta empática, assunto que já falamos. Sim. Na live passada, inclusive. Né? Olha quanta habilidade você está desenvolvendo. Olha quanta habilidade você está dando oportunidade à criança desenvolver. Aí já é escuta empática, respeito pelo outro, respeitar tempo, limite. Sim. Né? Ordem, respeitar a ordem necessária no mundo, né? O mundo real pede ordem. Todo mundo fala. Não é assim, né? Deu vontade, as coisas são de acordo com o que a gente quer, né? E na hora que a gente quer. A vida não é assim, né? Não é. Né? A gente já falou que isso pode dar um problemão no futuro, né? Quando a criança cresce. Exato. Passou por todo mundo. Gente, quais são as soluções que nós temos? Né? Pode fazer um brainstorming, né? Isso. Vamos lá, vamos votar. O que você acha? O que você acha? Para escolher uma solução, volta lá no começo. Precisa de consenso, tá? Precisa de consenso, né? Todo mundo precisa. Agora, quer dizer, assim, o pai e a mãe precisam ficar ligados, porque lembra que a criança e o adolescente eles vão testar, né? Então, assim, por exemplo, a louça precisa ser lavada. Isso é indiscutível. Então, no brainstorming, não lavar a louça não vai ser respeitada essa decisão, essa opção. Isso vai ser descartado. Não é uma opção, né? Isso não é uma opção. Agora, é muito importante o pai e a mãe
prestarem atenção para não usar desse poder como uma forma de manipulação, né? Como uma forma de imposição. Ele precisa entender que tem coisas que são assim impossíveis de acontecer, mas tem coisas que são possíveis mesmo que não seja o que ele queria. Certo? Então o consenso ele tem que ser encontrado ali. Isso é interessante porque na vida todo mundo tem que se dobrar um pouquinho. Sim. E aí você vai estar ensinando o seu filho adolescente, seu filho criança, e você mesmo a se dobrar um pouquinho pelo grupo. Sim. Sabe, né? Tem uma série que o cara fala assim, ó, é combinado, quando tá bom para todo mundo meia felicidade. Sabe assim, nunca vai ser tudo o que você quer, mas nunca vai ser nada do que você quer. E aí tem N coisas, né, Henrique, que se a gente fosse explorar aqui do que tá nas entrelinhas do ensinar, né, porque na hora que um membro da família, ele fala, né, sobre o que ele sente, sobre a opinião dele daquilo, e todo mundo escuta e pondera, ele tá aprendendo, ele tá exercitando a voz, ele tá exercitando reconhecer o sentimento dele, o pensamento dele. Então, assim, é um movimento individual, mas em prol do bem-estar de todos. E se cada uma dessas pessoinhas abrir mão de alguma coisa, vai ficar confortável para todos, ainda que individualmente todos possam estar desconfortáveis, porque é isso que é viver no coletivo, né? É quando a gente consegue encontrar um resultado que é o melhor para todo mundo, embora individualmente, às vezes, a gente está naquele desconforto. E isso é um exercício importante para os pais também, né? Para pai e mãe nesse processo, porque a gente tem uma tendência de impor, né? E aí a gente volta naquilo que a gente já conversou, que é esse jogo de poder que muitas vezes a gente coloca dentro de casa, nessa figura de autoridade que a gente tem, né? Ou você cai no autoritarismo, ou você vai fazer tudo que seu filho quer, se machucando o tempo inteiro, você cai na permissividade, e é aquilo, ó. Se uma criança não aprende que você precisa se curvar, às vezes, para o mundo real, que é o reconhecimento de que o outro tem desejo, tem necessidade, se a criança não faz esse movimento importante de sair de uma posição egocêntrica para o mundo, ele vira narcisista. É uma patologia? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido? Não é só o que eu desejo é importante, só o que eu quero é importante, então eu vou manipular tudo e todos para que isso aconteça. Isso é um problema. Exatamente. Não é? Da mesma forma que abafar o que a gente quer também não é bom. Então a gente precisa exercitar, encontrar esse caminho do meio, né? Que bom começar a fazer em casa, que vai facilitar o rolê de muita gente aí. Perfeito, é isso. Né? E é assim, né? Escutar todo mundo sem interrupção, né? De forma respeitosa, falar de forma respeitosa, não agressiva. Essas técnicas todas de como conversar, nós já falamos antes e podemos falar novamente, né? Então a gente não vai dar muitos detalhes sobre isso. Quem quiser saber, procura lá no podcast, nas outras lives, né? Sim. Né? Do que a gente já falou sobre isso. Muito bem. E aí, Henrique, deixa eu só aproveitar o gancho e já reforçar o seguinte, para quem está assistindo essa live, que não assistiu as anteriores, estão todas disponíveis no IGTV aqui do perfil da Clau e Companhia, no link que está disponível também já no meu perfil, onde tem essa folha da gente. Já tem algumas lives que estão lá, então assim, dá para vocês olharem um pouquinho do que foi compartilhado para poder ampliar o quão significativo e importante vai ser aplicar essa ferramenta no desenvolvimento dos filhotes aí em casa. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem, depois que conversaram as pautas, né, uma outra parte é planejar ou fazer um planejamento ou revisão das tarefas que foram feitas na semana seguinte, o que vai ser feito na semana posterior, o que foi feito na semana anterior, o que vai ser feito na semana seguinte. Então, se tinha alguns combinados, por exemplo, de lavar a louça de uma certa forma, de limpar a casa, de cuidar da escola, esse tipo de coisa, faz a revisão. Então, como é que foi essa semana? Fulano fez isso,
você fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, faz uma revisão de como foi e planeja como vai ser a próxima semana. Vamos manter da mesma forma, o que ficou decidido, tal coisa vai mudar, né? Tal coisa vai ser diferente, faz, né, uma revisão, um planejamento rápido, não precisa ser demorado. É o presidente que faz isso? Não, ele pode chamar a parte de fazer isso. Tá. Certo? Ó, gente, vamos parar de falar um pouco agora sobre as pautas, porque senão não vai dar tempo da gente fazer as revisões. Ele tem que tomar conta do tempo. Né? Olha que legal que você está ensinando uma criança a tomar conta do tempo. Sim. Ó, Sim. Gente, a gente precisa de 5 minutos para fazer isso, então está acabando o tempo, vamos lá, né? Agora uma coisa importante, olha, no meio dessa parte, a gente está planejando o que vai acontecer na semana seguinte, de repente surge, mas a gente precisa fazer isso de forma diferente, que não sei o que, vai resolver isso aquela hora? Não vai resolver isso aquela hora, tá? Surgiu um problema novo para resolver, já passou a parte de resolução de problemas, não resolve, coloca na folhinha e na reunião seguinte resolve aquele problema que apareceu. Isso, é manter combinado. Por quê? Porque senão toda hora alguém vai trazer um problema diferente. E pode acontecer. Vai começar a acontecer as reuniões extraordinárias. Isso, reuniões de 3 horas, assim, sabe? Então, assim, é melhor que você faça menos, mas faça melhor, do que você fazer isso aqui tudo mal feito. Sim. Certo? É passinho de formiguinha, assim, construindo tijolinho por tijolinho. Resolvo isso, depois amanhã resolvo isso, e depois eu resolvo isso. Porque é melhor você ter 3 coisas resolvidas do que 20 coisas pela metade. Sim. Certo? Até porque, né, Henrique, eu acho que aí tem uma outra questão, né, assim, pegando aqui, né, a minha prática de desenvolvimento, e vamos lembrar que é um comportamento novo para todo mundo. Sim. Tudo que é novo, a gente demanda mais energia, tá todo mundo aprendendo, né? Então a gente precisa ir na medida certa para ter constância, para ter ritmo, para manter isso, porque o que faz a gente desenvolver uma habilidade não é a gente ficar 3 horas na reunião ou lendo um livro o dia inteiro. É a gente ter tempo de qualidade, de presença naquilo, e mesmo que doses menores, mas manter ritmo, né? Então isso é muito importante, porque assim, imagine uma primeira reunião de família durar 2 horas, vai estar todo mundo exausto, depois ninguém quer mais fazer isso, porque acaba exausto, depois dessa reunião fica todo mundo cansado, entendeu? Não quero mais fazer. Perfeito. Tá? E assim, vai tropeçar no começo, mas vai se ajeitar, confia no processo. Confia no processo, sabe? Isso está provado que funciona, foi muito bem estudado, foi estruturado dessa forma porque funciona, sabe assim? Não é que não vai funcionar com você, funciona para todo mundo. Então, usa, aplica, não vai vir naturalmente. Porque, sabe, reconhecer as coisas boas da outra pessoa não é um movimento natural da nossa cultura. Ser grato não é um movimento natural da nossa cultura. Escuta empática também não é. Então, quando você começar a fazer as primeiras reuniões de família, vai ser muito esquisito. As pessoas vão ficar desconfortáveis, né? Não vai ser natural, mas confia no processo, segura na mão de Deus e vai, sabe assim? Vai sem medo que vai funcionar. Olha, então agora eu vou exercer a minha função combinada com você, e como guardiã do tempo da nossa live, nós temos 12 minutos. Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá. Ai, sempre assim. Então vamos lá. Combinado é combinado. Combinado é combinado, vamos lá. Última etapa. Vamos à última etapa. Né, que é bom. Bora lá. Última etapa é o planejamento da diversão em família. Isso é muito importante, tá? É uma parte muito legal. Planejar diversão em família não é a mesma coisa do que fazer uma coisa divertida depois da reunião de família. São coisas separadas, tá? Então, as duas têm que acontecer. O que você faz junto com a família depois da reunião acontece toda vez depois da reunião. Esse planejamento de diversão em família pode acontecer 1 vez por mês, pode acontecer 2 vezes por mês, aí vai da família, tá? Vai da família, do que cada um gosta, condição de cada um, etc e tal.
Tá bom. É preciso haver esforço para que a coisa aconteça. Então todo mundo tem, sabe assim, tem que estar lá. Eu preciso fazer lição de casa, eu preciso ir para o treino de futebol e eu preciso cumprir com meus combinados com a minha família. Tudo bem? Essa é a ideia essa é a ideia de cooperação e responsabilidade que a gente quer desenvolver em todos os membros da família. Por isso que todos os passos são importantes. Agora, uma coisa muito interessante, eu achei muito legal isso quando eu aprendi. É um negócio chamado diversão em escala. O que isso quer dizer? A diversão não precisa acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. E é bom que não aconteça sempre com todo mundo ao mesmo tempo. Imagina uma família de 4 pessoas, tá? Se todo mundo for se divertir, for ter essa diversão uma vez por semana, na primeira semana sai todo mundo junto, certo? Na segunda semana, o pai sai com o filho mais velho e a mãe sai com o filho mais novo. Na terceira semana, troca. O pai sai com o filho mais novo e a mãe sai com o filho mais velho. E na quarta semana, o pai e a mãe saem sozinhos. Entendeu? Porque é importante criar as relações não só nesse contexto de família tudo junto, mas nesses pequenos núcleozinhos da família, né? Porque senão às vezes passa a vida e o pai nunca saiu com o filho mais novo só. Então, essa escala é legal. Essa escala, nossa, Henrique, essa escala, ela faz muita diferença pro todo, né? Porque quando você vai fortalecendo essas relações mais individuais, né? Entre o pai e o filho mais velho, como você disse, isso ajuda muito, né? A também a criança ou adolescente se sentir visto nessa sua individualidade, né? E aí como é que ele coloca isso pro todo? Isso faz muita diferença, muita diferença. E geralmente, se isso não fica evidenciado, a família tende a só pensar em coisas pro grupão, né? Todo mundo junto. E agora, olha só, uma criança que se sente excluída porque nasceu o irmão mais novo. Certo? Como é rico para essa criança sair só com a mãe. Nossa, essa é a mãe que eu tinha só para mim lá atrás. Eu estou conseguindo passar um tempo com ela de verdade. Então, eu não fui abandonado, eu sou amado pela minha mãe. Tanto que eu estou passeando com ela agora, ou pelo meu pai. E aí, quando sai todo mundo junto, ele não precisa olhar para aquele irmão com uma raiva, com um desconforto que essa criança inconscientemente está sentindo, que depois em terapia vai aparecer lá na frente, né? E aí, se essa raiva, esse desconforto diminuem, ele consegue criar um sentimento de amor pelo irmão mais novo. Porque todo mundo está sendo visto. Ó, lá atrás das nossas conversas. Esse irmão não roubou meu espaço, né? Esse irmão não roubou meu espaço. Eu tenho meu espaço, né? Isso, então perfeito. Ai, gente, aplica esse negócio. Isso, ó, lá atrás, nas primeiras conversas, a gente falou, ó, o Adler, que foi o pensador que embasou ali, né, a disciplina positiva, ele fala: toda criança quer se sentir amada, aceita e produtiva. Amada, aceita e produtiva. Todas as ferramentas que a gente falou até hoje, junto aqui, todas contemplam essas 3 coisas. Todas, nenhuma não contempla. Certo? Então, isso é muito importante, falamos disso, beleza. Tô correndo aqui, tá? Porque senão... Muito bem. Então, beleza, aí fechou, tá? Beleza, terminamos? Fechou, tá? Quais são alguns desafios quando você começa a reunião de família, né? Alguns a gente já até comentei em alguma live anterior, ó. Combinamos uma coisa, a cooperação tá assim, ó, sobe, de repente, cai. Certo? Isso vai acontecer. Se isso começar a acontecer, escreve na pauta. Quantas vezes forem necessárias, vai ficar assim, ó. No começo, depois o negócio estabiliza lá em cima, porque as habilidades vão sendo introjetadas, você vai aprendendo, a coisa vai mudando. A paciência, né, no processo. Discute quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Achem novos caminhos, achem novas soluções, né? Mas a tendência é ter uma oscilação e depois o negócio estabilizar num lugar que a gente quer. Esse é o intuito, né? E aí as oscilações vão ficar mais raras de acontecer. Elas vão acontecer, não se engane, mas vai ser muito mais raro. Então, em vez de você
perder a cabeça toda semana com um problema, vai ser, uma vez a cada 2 meses você vai ter que conversar sobre isso. Esse é o ideal, né? E tira do peso das costas dos pais, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser feliz, né? Se tira, gente. Né? Que nem eu falei, crianças, para participar disso, acima de 4 anos, tá? No mínimo, 4, 5 anos para cima. Abaixo disso, eles não conseguem participar, eles não conseguem entender muito bem o que está acontecendo e eles podem atrapalhar o processo. E eu não digo isso de forma pejorativa, tá? Não digo isso de forma pejorativa. Pode dificultar o andamento da coisa para as outras pessoas que têm condição de fazer aquilo. Então, faz quando a criança estiver dormindo, tá? Arruma uma rede de apoio para ficar com aquela criança naquele momento. Então, né? Aí, naquela pergunta que você me fez, não tem reunião de família em casa, porque o Bernardo não tem idade para isso, né? Então, assim, eu e a minha esposa, a gente tem um canal de comunicação, a gente está bem alinhado, né? Então, quando precisa, a gente vai conversando coisas pontuais, mas reunião de família é uma coisa que a gente vai implantar quando o Bernardo chegar na idade apropriada. Claro, né? Legal. Coisa importante com relação ao adolescente, tá? Além de escutar, de dar a voz, isso tudo é muito importante por conta do processo de individuação. Ele está ganhando o espaço dele, ele precisa exercer, né, mais responsabilidade, ele precisa saber que ele tem o poder de construir as coisas e não só ficar sendo um depositário ali de ordens, né? Não é isso? Uma coisa muito importante, pais e mamães, errou, assuma o erro para o adolescente, tá? Assuma o erro. A gente pode fazer um episódio sobre reparação de erros. Tem técnicas para isso. Topei. Né? Tem técnicas para isso. Existe um caminho de reparação de erros muito interessante que você pode usar. Mas sempre que o pai e a mãe... Henrique, eu vou fazer um paralelo. Isso, quando eu me dei conta da importância dessa reparação, né, no meu papel de mãe, foi um divisor de águas em muitas coisas. Posso que foi mesmo. Então, faz muita diferença. É um tema bem interessante. Eu tenho filhos, né, adolescentes, e fez total. Vale muito a pena. Eu acho que a gente conversar e compartilhar isso, porque tem por aqui muitas mamães e papais de adolescentes, né? A adolescência é uma fase que exige um olhar especial, assim, né? Sim. Então, beleza, assim, reconheça seus erros antes de resolver um problema com o adolescente. Isso é sensacional. Você reparou o erro antes de trazer o erro dele, nossa, aumenta muito a chance de cooperação. Se você faz o contrário, exemplo é tudo, né? O cara, tipo, o meu pai e minha mãe tá querendo impor alguma coisa, tá me enchendo o saco, sendo que ele faz tudo errado. Quem é você para falar alguma coisa de mim? Na cabeça dele tá assim, ó. Exatamente. Então, beleza. Então, esses são alguns desafios, assim, pra gente prestar atenção, né? Para poder fazer a reunião de família com mais qualidade. Agora eu vou falar 3 atividades bem legais que podem ser feitas agregando a reunião de família, né? 3 atividades. Primeira coisa, um negócio chamado lema da família, né? Que a família pode pensar num lema que vai nortear assim as ideias, os comportamentos. Então, por exemplo, se numa família está tentando se resolver um problema de cooperação dentro da casa, cada um fazer sua parte, pode-se desenvolver um lema norteador para a família e colocar isso exposto na geladeira junto com a folha, por exemplo. Então, um lema, por exemplo, aqui em casa todo mundo coopera. Sabe assim, coisa simples, uma frase de orientação, né? Como, sei lá, fazemos a nossa parte porque nos amamos. Sabe esse tipo de coisa? É um lema para orientar o pessoal. Isso pode ser decidido junto, tá? Essa é uma atividade que pode ser feita. A outra é muito legal. É uma folha chamada Erros e o que aprendi com eles, né? Então, cada um recebe uma folhinha dessa para na semana preencher, ou no mês, ou o tempo que você quiser. E ali a pessoa vai colocar um erro, né? Um erro que ela fez, por exemplo, algum erro que ela fez, sei lá, não estudou para a prova, tirou nota vermelha, né? O que aprendeu com aquele erro e o que vai fazer para não cometer o erro de novo, o que vai fazer para melhorar.
Isso é muito legal porque bate na tecla de que erro não é um momento de se culpar, de se punir, mas é o erro enquanto oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado. E essa é uma mudança de chave. Já falamos sobre isso também, né? Já falamos sobre isso. Isso é uma mudança de chave essencial, assim, isso é essencial para a saúde mental de qualquer um pro resto da vida. Erro não até adulto, Henrique, até os adultos de plantão, se anda aí se culpando de uma coisa, faça a lista dos erros, o que você está aprendendo com eles e o que você vai fazer para não errar mais. Isso é para a vida, né? Isso, então assim, é um erro, né? O que eu aprendi com esse erro e o que eu vou fazer para melhorar, para não cometer o mesmo erro, tá bom? É bem legal isso. Agora, a última, estamos acabando. A última atividade que eu acho mais legal de todas é o planejamento, planejando uma refeição especial, né? Tentar planejar uma refeição onde todo mundo esteja envolvido. Então, uma pessoa vai planejar um prato, então vai pesquisar, vai num livro pesquisar, vai fazer a lista de compra do que precisa para fazer aquilo. Todo mundo vai no mercado comprar as coisas, por exemplo. Todo mundo participa do cozinhar, do preparar, né? Todo mundo assim, inclusive as crianças pequenas. Então a criança que é muito pequenininha vai com o irmão mais velho, você vai pegar tal coisa, eu vou pegar tal coisa. Divide as tarefas para todo mundo construir uma coisa junto. E você vê que a refeição é muito importante para o brasileiro. A gente vive em volta da comida. Muita coisa acontece na cozinha. Nossa, muita. A cozinha é ótimo para você criar vínculo, né? Então, isso pode ser uma vez por mês, por exemplo. Então, na primeira reunião de família do mês, pode acontecer o planejamento para o jantar que vai acontecer no final do mês. Então, troca-se os papéis. Esse mês você planeja, esse mês você planeja, esse mês você planeja. E aí vai ensinando a criança a planejar. Vai ensinando a criança a comprar. Vai ensinando a trabalhar em equipe ali dentro da família. Tudo bem? Essa é uma outra atividade. Então, são 3 atividades interessantes aí para a família. E é isso. Acho que é isso. Delícia! Bom, eu acho que, né, Henrique, que esperamos, né, que quem está aqui com a gente ao vivo, quem vai assistir a gravação, experimente e implementar, né, se você já tem o hábito de fazer, né, de alguma forma, e já reconheceu que você faz alguma coisa, ou outra que você aprendeu, implementa, conta pra gente como é que foi, né, Henrique? O que deu certo, o que não deu certo. Eu tô aqui com o Henrique, de vez em quando relembrando de umas coisas, ajustando, tô aqui atualizando um monte de coisa em casa, super conectada também com isso, porque eu acredito verdadeiramente que vai fazer muita diferença, né, nessa molecada que a gente está formando pro mundo. Peguem lá a folha da reunião de família no link que tá na bio. Daqui 15 dias voltamos, né? E contem aí pra gente o que vocês estão achando, o que vocês estão precisando, o que tá dando certo, porque isso ajuda a gente também a direcionar o que a gente tem compartilhado por aqui, né, Henrique? É isso aí. Confia no processo e vai. E constância. Exato, exatamente. Constância. Então é isso, gente. Bom final de semana. Henrique, bom final de semana. A gente se vê semana que vem. Beijo, abraço. Gente. Tchau, abraço, todo mundo. Tchau. Até mais.